Olá, amigos, meus queridos alunos do Colégio Bonfim, aqui quem fala é o professor Ivan. Você está ouvindo a primeira edição da Rádio Bonfim, o nosso querido podcast aqui do Colégio Bonfim. E hoje, o primeiro do ano, hein, 2021, depois dessas pandemias todas que aconteceram, essas doideiras todas que ainda estão acontecendo, mas graças a Deus temos uma vacina. Hoje vamos falar sobre solidariedade, um assunto muito bom. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui dois alunos de garbo e elegância, para fazer essa apresentação aqui comigo desse podcast. Vamos lá. Vamos conversar com essa galera. Quem está aqui? Júnior, se apresenta aí, fala quem você é. Opa, fala aí, pessoal. Prazer a todos. Eu sou o novo locutor aqui da Rádio Bonfim. Meu nome é Júnior Chad. Estou feliz por estar podendo participar desse projeto. E só bora! É isso aí. Bacana que o Júnior é um cara da saúde, né, Júnior? Tu trabalha com esse negócio, né? Faz o curso de enfermagem, né? Trabalho. Muito bom. E o outro nosso apresentador aqui do programa, do nosso podcast, já é um conhecido de todos. Isso é verdade. Ramon Sterci, coisa mais fofa que tem. Fala aí, Ramon. E aí, galera, e aí, queridos ouvintes, estamos de volta, graças a Deus. Eu não aguentava mais, gente. Esse negócio de pandemia tá deixando a gente louco. É muito bom estar de volta. Valeu, professor, pela oportunidade de mais uma vez estar participando da Rádio Bonfim. E é isso aí. Esse ano, né, como veio esse negócio de pandemia, o colégio teve algumas alterações, mas seguimos nossa programação normalmente, galera. Então fica de olho aí no YouTube para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso colégio. Valeu? Show de bola. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o nosso tema desse programa aí, solidariedade. A gente sabe que no meio dessa pandemia, né, 2020, foi todo mundo pegos de surpresa por conta da pandemia. E na televisão, na internet, a gente viu muitas pessoas se mobilizando para ajudar a outra, né? ONGs ou até pessoas sem organizações por trás, se mobilizando para ajudar pessoas que mais precisam. E esse é o objetivo do nosso podcast de hoje. A gente vai conversar sobre essas pessoas que ajudam as outras que mais precisam. Isso é muito bom mesmo. Vamos conhecer, na verdade, os trabalhos agora, os trabalhos de pessoas de Japeri, né, ONGs, projetos de Japeri, que estão fazendo a diferença em nosso município. Selecionamos 3 projetos, a gente vai falar de outros também, mas selecionamos 3 projetos para mostrar para vocês que são alunos do Bonfim, e também a comunidade que está ouvindo aqui. Ramon, conta para a gente aí sobre o primeiro projeto que a gente destacou aí, conta para a gente. Hoje nós vamos falar do projeto chamado Sub-Zero, né? É um projeto criado pelo ex-aluno do Colégio Bonfim, que hoje se encontra morando nos Estados Unidos, mas ele fez esse projeto com o intuito de ajudar pessoas. Muito bom. E aí é legal que, assim, o aluno, olha que interessante, o nosso ex-aluno, né, que é o Hugo Lavor, ele morando nos Estados Unidos, longe, ele podia, né, esquecer desse povo feio que é o japeriense, que mentira, o povo de Japeri é bonito, mas ele está lá nos Estados Unidos pensando em como ele pode ajudar. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que o dólar, para ele, né, em comparação ao real, facilita, né, porque assim, $1 lá custa R$5 aqui, então 5 vezes mais ele consegue arrecadar se ele conseguir fazer esse projeto andar. Ramon, qual a diferença desse projeto? O que esse projeto faz? O que você viu aí pra gente? Ramon? Professor? Fala, Ramon. Tá picotando. Tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Tô 10 anos falando aqui. Enfim. Fala de novo. Técnico, galera, aí, vai. Ignora. Já. Voltando. Esse projeto ele tem como intuito dar oportunidade para a população, sabe? Ele não é igual aos outros projetos que ele dá alguma coisa, como uma cesta básica e tal. Ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade de você fazer um curso, ou se você estiver precisando de alguma coisa que possa você ingressar na sua vida, entendeu? Então, isso é muito bom. Uma proposta boa, né, cara? Sim, é uma proposta boa. E ele tem como intuito de transformar vidas, né? O projeto se chama Sub-Zero, transformar vidas da população de Japeri através da solidariedade da comunidade.
É legal. E o bacana é que o Hugo, ele teve a oportunidade de morar fora do Brasil. E é esse que é o projeto que ele desenvolveu, que as pessoas também tenham oportunidade. Se você parar para pensar, muitas pessoas não têm oportunidade, né? Não conseguem crescer na vida por falta de oportunidades. E um projeto com esse pensamento é bacana. O que você acha aí, Júnior? Eu acho muito legal, porque ele, com esse projeto que ele vem desenvolvendo, ele vai estar podendo ajudar as pessoas em troca que elas vão poder futuramente estar ajudando mais pessoas. Isso. Quem participa, quem recebe doação, né? Normalmente, quem recebe e entende a importância, ela acaba doando também, né? Ela acaba se Sim, doando. ela Não acaba só. doando o pouco que ela tem. Porque na verdade a doação, quando a gente fala em doação, não é só doação financeira, mas às vezes o tempo, né? Quando você fala em asilo, o velhinho não quer dinheiro, o velhinho quer atenção. Isso também é uma forma de doar, é muito bacana. Ramon, para encerrar aí a parte do Sub-Zero, qual é o site, ou como é que a galera consegue entrar em contato com o Sub-Zero para conhecer o projeto e apoiar também, né? Ih, Ramon caiu, Eita. estamos, né, a nossa conexão está ruim, mas eu vou falar por ele então. Para você que quiser ajudar o Sub-Zero, basta entrar no site subzerojaperi.org e nas redes sociais eles têm o Facebook, que é o facebook.com/subzerojaperi e o Instagram.com/subzerojaperi também. Então tudo Sub-Zero Japeri você consegue encontrar lá. Vamos lá para o próximo projeto, que é o projeto Mover Vidas. Esse projeto Mover Vidas, o Júnior, é maneiro porque ele participou de vários, ganhou destaque, né? De vários Sim, projetos, vários programas de televisão. E recentemente a menina que foi aí, né, a Amanda, ela foi no programa da Fátima Bernardes sim, para apresentar o poder. projeto foi muito legal. Você chegou a ver? Sim, cheguei a ver. Recomendo assistir, ó, quem ainda não assistiu, porque ficou muito legal. Muito bom. Eu não consegui ver ao vivo, mas eu vi depois. Sim, eu também vi Então, depois. mas é Voltei, muito maneiro. professor. Essa internet Beleza, tá olha, complicada. Ramon tá aí de volta aí. Oh, meu Deus. Depois vamos fazer um podcast só sobre conexão de internet em Ai, Japeri. sim. Ah, e também Pra gente tem poder, que falar pra também gente sobre ter. A gente como não é vai que foi a acabar nunca, vai dificuldade no cair toda passado, hora. né? A Que dificuldade que a foi? gente teve ano passado. A dificuldade que a gente teve ano passado em Pô, relação à conexão à imagina. internet. Cruz credo. Mas vamos lá, a gente está Oh, falando aqui sobre o projeto Mover Vidas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um vídeo que tem lá nas redes sociais do projeto Mover Vidas para que a própria idealizadora do projeto possa falar. Então vamos conferir agora. Bom dia, me chamo Amanda, tenho 31 anos, sou criadora e gestora atualmente do projeto Mover Vidas. Nós atuamos no município de Japeri, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E o projeto Mover Vidas foi uma iniciativa que é bem recente, ela começou agora, no ano de 2020, assim que deu início à pandemia, a gente começou a ajudar algumas famílias e vimos que com o projeto a gente conseguiria fazer algo bem maior, e é o que está acontecendo. Hoje nós somos uma equipe composta de mais ou menos 10 a 11 pessoas, incluindo uma equipe que trabalha diretamente, voluntário. Temos um grupo que trabalha também em home office, para fazermos uma coisa bem grande mesmo. E a gente tem conseguido ajudar os bairros Transmontana, Ferroviário, São Jorge, Marajoara, que são comunidades bem carentes dentro do nosso município. E nós oferecemos alguns programas dentro do projeto, que são o Vida em Ação, onde nós oferecemos aula de capoeira, kickbox e a partir do mês que vem aula de zumba. Temos o UP, que é um programa de desenvolvimento pessoal feminino, empoderamento, onde as mulheres estão tendo todo o apoio psicológico e emocional, físico também, e profissionais capacitados. Também temos o Cinecel, que é um cinema itinerante a céu aberto, onde a gente leva o projetor, levamos as cadeiras, pipoca e tudo isso em parceria. Temos o Organicando, que é uma parceria com o produtor de orgânicos, onde todos os orgânicos recebidos são oferecidos e destinados a pessoas que fazem ou tenham passado pelo tratamento do câncer. Então, assim, é um projeto bem bacana, mas hoje nós não temos patrocínio nenhum, a não ser de pessoas físicas. Então, é muito importante que vocês conheçam a nossa causa. Um forte abraço e tudo de melhor.
Muito bom. Viu a apresentação da Amanda aí. E o que vocês podem falar sobre a apresentação dela, sobre o projeto dela? Comenta aí, vocês. Cara, eu achei incrível essa iniciativa, ainda mais agora nesse momento que a gente tá vivendo tão difícil que é a pandemia. Muitas famílias, inclusive aqui em Japeri mesmo, cara, muitas famílias estão passando dificuldades, tipo assim, extremas, tá ligado? Já havia passado, né? Agora com o desemprego aumentou, então tá complicado. Eu achei super incrível a iniciativa e por mais pessoas assim, cara, igual a ela. Achei incrível, parabéns. Sim, foi como o Ramon falou, foi muito incrível essa iniciativa que ela criou. Conseguiu ajudar muitas famílias aqui de Japeri. Tenho vários relatos de alguns parentes meus que conseguiu ser ajudado por ela. E é aquilo que a gente sempre diz, né? Que as pessoas que ajudam assim, a iniciar essas coisas são aquelas pessoas que já receberam alguma ajuda e estão sempre tentando ajudar quem pode. É legal que é uma iniciativa de uma pessoa comum, né? Aí eu sempre me Sim. pergunto, na parte política, né? Que, caramba, a gente não viu, pelo menos eu não vi, movimento nenhum do governo. Aí eu coloco o governo estadual, federal e municipal em ações efetivas. Porque teve o lance do Bolsa Pandemia lá, como era, não era? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial, né? Que, que, que foi bacana, né? Teve bastante, né? Atendeu muita gente, muitas pessoas que não deveriam ter ganharam. Eu tenho conhecidos que não precisavam. Tem muitas que também não conseguiram. Né? E muitas pessoas que não conseguiram. E aí que vem a crítica que eu faço. Poxa, se uma pessoa como a Amanda, né, que não tem recurso nenhum, apenas com a boa vontade conseguiu fazer um monte de coisa e ser reconhecida, porque se ela foi destaque na Globo, se ela foi destaque no RJ1, né, teve uma mídia boa a favor disso, se ela conseguiu com poucos recursos, imagina o que uma prefeitura, que um estado pode fazer, né? E aí também uma outra crítica, as empresas privadas precisam também se mobilizar, não só jogar nas costas da prefeitura, mas se todo mundo se unir, eu acho que é o caminho, né? Porque ela conseguiu com doações de pessoas físicas, e algumas empresas também doaram, então dá para fazer muito mais. Essa que é a grande questão. Precisa então, vamos da iniciativa. Tem que ter a iniciativa, né? Então o start foi feito por ela ali, muito bacana. O bom é que, repara, não é só, o projeto dela não tem só a doação de alimentos, mas tem atividades, né? Você viu que tem capoeira, tem um monte de paradinha, sim, uma assessoria legal, então é muito bom. Vamos agora conhecer o projeto Ser do Bem. Fala aí, Júnior, como é que é o projeto Ser do Bem? Opa, muito bom, vou estar... Rapidinho, Júnior, esqueci de falar. Sim. O projeto Mover Vidas, ele pode ser encontrado no Facebook, já estava esquecendo, facebook.com/projeto Mover Vidas. E também tem uma vaquinha, quem quiser doar dinheiro para ajudar, tem uma vaquinha, que é o vaca.me/1442137. Isso aí vai estar na descrição do nosso podcast, que vai estar no YouTube e nas nossas redes sociais. Manda ver aí, o Júnior. Opa! Muito bom, então, tá falando aqui sobre sobre o projeto Ser do Bem. Ele é realizado aqui no nosso município de Japeri, mas ele também é realizado em Nova Iguaçu, em Queimados. O projeto Ser do Bem é um projeto que conta com arrecadações de alimentos, como cesta básicas, quentinha, água mineral, kit de higiene básica, onde é tudo destinado a quem precisa. A familiares que estão passando por um momento difícil, moradores de rua, sem tetos. Esse projeto acaba ali ajudando a todos que precisam, sabe? E a distribuição do alimento funciona da seguinte forma. Eles marcam um evento lá na sua página do Facebook, que é facebook.com/PJT Ser do Bem. E lá eles avisam o local do evento e o horário onde vai rolar. Nas publicações, eles geralmente pedem quem puder doar certos tipos de alimento. Eu acompanhei lá e eu vi o último projeto que ele estava fazendo, que eles estavam pedindo 4 engradados de água mineral e estava vendo se 4 pessoas pudessem ajudar eles a distribuir, sabe? E é um projeto muito legal e bacana e você pode contribuir com ele. Para você que quer ajudar o projeto, você pode estar trazendo 1 quilo de alimento não perecível para o Colégio Bonfim, onde vai ser arrecadado para a org. Eles vão vir aqui buscar mesmo no colégio
Então, para quem quiser estar sempre de olho aí nessa organização e acompanhar o projeto, ajudar de alguma forma, quando quiser, basta conferir lá na página do Facebook, que eu vou estar repetindo aqui, que é facebook.com/PJTC do Bem. Beleza. A gente pode, então, aí a grande novidade aqui do nosso podcast hoje é justamente essa campanha que a gente vai fazer. Qual vai ser o esquema? Se você quiser doar diretamente para essas organizações aí, basta entrar em contato com elas, né? O Sub-Zero através do site Facebook, o projeto Mover Vidas também, e o projeto Ser do Bem. Ser do Bem, né? Não, Mover Vidas e o projeto Ser do Bem, que o Júnior falou agora, pode fazer direto. Mas nós, do Colégio Bonfim, através da oficina de leitura, o que a gente vai bolar? A gente já bolou, na verdade. A gente vai fazer uma campanha entre os alunos que estão indo presencial na escola para a gente arrecadar alimentos para doação. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver direitinho a data certa que a gente vai começar, né, que a gente não sabe o dia que vai postar esse podcast, mas provavelmente na semana que vem, no caso, início de junho, primeira semana de junho, a gente já vai dar o start nesse projeto, que a galera vai levar os alimentos, a gente vai estipular um prazo para isso, para que a gente possa arrecadar e organizar para que uma dessas ONGs, né, se a gente arrecadar bastante coisa, a gente pode fazer com que as 3 ONGs consigam retirar os produtos. Mas se a gente não arrecadar tanto volume assim, a gente vai selecionar uma dessas ONGs que vai vir à escola para receber esse material que foi doado. Beleza? Então, acho que é uma iniciativa bacana, né? Que a gente vai fazer um movimento legal que vai ajudar. O que vocês acham? Eu acho muito bacana. Eu acho que o pessoal vai contribuir, sim. E aí, Ramon, tu acha que a galera do ensino... Vocês dois são ensino médio, na verdade, não é isso? o Colégio Bonfim sempre... Uhum. Vocês acham que a galera do ensino médio vai aderir à campanha? Eu acredito que sim. Se a gente conversar com eles com jeitinho, acho que consegue sim. Fala aí, Ramon. Tá engasgando, hein? A conexão tá ruim. Fala aí. É complicado, professor. Acho que a galera pelo menos do médio, acho que vai... Opa! Ih, tá engasgando. Tá Bom, bem. deu pra entender que ele falou... Festa junina, a gente tinha que arrecadar alimento. Isso. Deu engasgada aí, Ramon, mas deu para entender que a galera vai ajudar, porque já tem a festa junina, né? Que a galera já está acostumado a ajudar. Então é isso, a gente vai entrar nessa campanha de solidariedade para a gente poder ajudar quem precisa. E não só, aí veja bem, o que eu pensei aqui? A galera, né, o alimento não perecível, a gente sabe que é necessário. A gente vai colocar a lista de alimentos lá na escola para poder a galera saber, para a galera poder saber. E vamos também sugerir que a galera possa doar roupas, porque está chegando o inverno, né? E sim, o inverno precisa a galera precisa de roupa. Então, eu acho que vai ser quem tiver roupa para doar. Eu tenho aqui umas peças, tudo bem que são GGG, mas elas aquecem. Então, vai ser bem bacana isso. Mais alguma coisa para falar, gente? Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Beleza, então. Então, é isso aí, galera. Foi lançado o desafio. Vamos ajudar quem mais precisa. Veja lá no site da escola todos os detalhes dessa campanha. A gente vai divulgar também lá no mural das turmas. E é isso. Um grande abraço a todos. Valeu, Júnior. Valeu, Ramon. Podem despedir. A gente se vê na próxima. E vemos na próxima edição. E se Deus quiser, com a Clarinha aqui de volta, porque ela também faz parte da rádio e em breve ela vai estar aqui colocando a sua bela voz para falar para vocês. Um grande abraço a todos. A gente se vê. Valeu, rapaziada.